Meus queridos irmãos, boa noite. Em mais uma sexta-feira que o Lar Espírita Luz e Amor leva à comunidade o Evangelho no lar, através de palestras, através de ensinamentos, através de aprendizados que todos nós vamos tendo através da codificação espírita. Então vamos à prece de abertura desta palestra. Pai Celeste, ampare-nos nas provas que estamos caminhando nesta vida, diante das adversidades, diante das angústias, diante das provas a qual nós próprios escolhemos. Rogamos também ao seu Filho maior Jesus, para que nos acompanhe, seja sempre presente junto a nós, solicitando aos seus amigos tarefeiros para que nos assista, ajudando-nos a nos harmonizarmos. Espíritos amigos, companheiros, intua-nos sempre que os nossos pensamentos fogem à caridade. Ajude-nos a lembrar de Deus, a pensar no bem, a dedicar um pouquinho de nós, migalhas dos nossos sentimentos, ao próximo. E que assim seja. Meus queridos, hoje o tema é do livro Roteiro, do capítulo número 39, e que se chama Diante da Terra. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E o Emmanuel, em sua obra fundamental, que é um roteiro para todos nós, ele diz a respeito do Espírito que já conquistou adiantamentos. Tem méritos para auxiliar a humanidade a crescer, a se religar mais rapidamente com Deus. E o que vai ocorrer com esse Espírito então? Ele vai sofrer por isso. Vai ficar angustiado diante dos problemas, das adversidades encontradas, quase que perdido nesse emaranhado de provações que cada um tem. Então, em algumas oportunidades, talvez pense em até desistir. E conta com a espiritualidade a intuí-lo. Não, meu irmão, não pare a obra. Não pare a causa a que assumiste. O Espírito, que já se adiantou e volve à Terra, que se preparou durante longos anos, passa por sofrimentos nos meios familiares, nos meios em que trabalha e que estuda, no social em geral. Não é tão simples estar espiritualmente adiantado, porque 99% da humanidade ainda vive das relações da matéria.
prefere as coisas que lhe dão prazer físico. Prefere aquilo em que a satisfação imediata lhe acontece. Quando que os prazeres e a felicidade que o espírito encontrará será no futuro, na vida espiritual. E que a grande maioria da humanidade tão pouco acredita. E se acredita, não dá lá muita importância também. Aliás, para muita gente, ouvir falar do bem, ouvir falar do espírito e o seu progresso, torna-se cansativo. Procura tampar os ouvidos. Meus queridos irmãos, o que é a Terra? É um ambiente venerável, uma escola, um hospital, um ambiente social em que as pessoas convivem para crescer, para que um dia elas próprias estarão juntas aqui neste ambiente, para conviverem melhor. Nós mal sabemos que somos nós mesmos os artífices do nosso futuro, como fomos os artífices do nosso presente. Nós construímos um grande conjunto de edifícios em que vão morar muitas famílias, e lá assentamos tijolos, e que hoje estamos dentro deles. E que temos que ter regras para conviver, normas de conduta, e que temos que estabelecê-las e exigi-las. Só que o espírito tem que exigir de si próprio as mudanças necessárias para que um dia, no edifício da vida que vai viver, ele possa dormir mais serenamente, estar mais tranquilo com a sua família, no ambiente de trabalho ser mais compreensível com o seu chefe e os seus colegas, quiçá com o seu patrão. O Espírito Emmanuel coloca que nós vivemos em sociedade, que estamos num organismo social e fazemos parte dele. E devemos contribuir para o progresso evolutivo desse organismo social, porque fazemos parte dele integralmente. Constituímos a sociedade, que vamos fazer parte dela, que vamos conviver com ela. Não somos uma peça independente. Somos peças dependentes uns dos outros. E aquele que se adiantou, ao ver as dificuldades de levar essa sociedade a uma compreensão maior, porque ele vai trabalhar pessoa por pessoa, como numa obra, assentar tijolo por tijolo, até que ele se construa. A dificuldade é muito grande. O jugo não é tão suave e o fardo não é tão leve. É necessário compreender o próximo, viver sentimentos novos para que o próximo te respeite e te compreenda. Construir uma força moral diante deste mundo é muito difícil. A escola se encontra nos ensinamentos de Jesus, aonde a caridade,
a fraternidade, a bondade, a hospitalidade, as virtudes que são os bens dos céus, precisam ser vivenciadas constantemente. Porque no primeiro passo errado que damos, os nossos irmãos, que imaginam de nós sermos de luz, ficam decepcionados. Não podemos perder a confiança. Devemos estar alinhados frequentemente com a espiritualidade, alinhados frequentemente com Jesus, o pensamento voltado a Deus, tomando cuidado das conversas com que participamos, porque na terra dá prazer em falar da vida alheia, dá prazer os comentários desairosos, mostrar uma força física e moral que não possui. Quando que a espiritualidade pede paciência, serenidade, e até que se afaste, quando o círculo de conversa começa a se ampliar para as coisas negativas da alma. E isso é difícil, porque às vezes não sabemos como nos retirar. E também não sabemos como modificar o pensamento deles. Porque somos taxados de fanáticos, de espíritos não amorosos. Somos taxados de pessoas que não temos compreensão. Às vezes na própria família não somos compreendidos, não somos entendidos. Na própria família somos deserdados. Temos que silenciar. E um espírita ou um cristão dedicado ao trabalho e ao bem, muitas vezes tem que fazer a sua obra em silêncio, sofrendo, porque não pode nem comentar o bem que faz. Ah, meus amigos, todos nós caminharemos para Deus, mas é pelos méritos, não é pela simplicidade da alma, não é porque fez um bem ou outro, mas é porque o espírito adiantado conhece as relações maiores entre o mundo material e o mundo espiritual. Meus queridos, nós que somos dependentes uns dos outros, precisamos cada vez mais tomar o Evangelho, as lições da Boa Nova ensinada por Jesus e seguir junto ao próximo, amando-o. Parecem palavras levadas ao léu, mas elas não são. A espiritualidade nos pede isso frequentemente. O espírito adiantado, ou um pouco mais adiantado, ele irradia sentimentos bons. Ele irradia sentimentos que transformam. Ele irradia sentimentos que modificam o ser, que o permite compreender-se mais a respeito do que é.
o porquê se encontra nesta terra e para onde um dia irá. Tem certeza e confiança na bondade de Deus e na sua justiça. Confia que a terra, que está se transformando para um mundo de regeneração, aqui vivenciará um modelo de vida com maior respeito entre todos. Todo esse mal que ainda permanece em nossas consciências, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os preconceitos, os espíritos bons, junto aos seus familiares, nos locais de trabalho, procuram levar influências em que as pessoas vão repensando o que ser. Nós, os espíritas, e eu não estou falando somente aos espíritos, aos cristãos, temos o compromisso de ajudar a transformação dessa terra. Porque nós nos preparamos do outro lado. Foi um trabalho imenso. Não é fácil para a espiritualidade levar consciências a entenderem que devem atuar no bem. Não basta só o encorajamento. É um trabalho pedagógico, é um trabalho didático, é um trabalho de um amor profundo, porque senão ele não nos transforma. Vejamos nós mesmos, com os nossos familiares, quantos aconselhamentos os pais nos dão, os professores, as autoridades, a imprensa, mas nós permanecemos os mesmos, irredutíveis. E nessa terra venerável, escola para todos nós, lições não nos faltam. Lições temos todos os dias. Lições acontecem frequentemente. Lições de todos os momentos estão perante a nossa vida. Ó, meus queridos irmãos, não é fácil. Queremos o mundo ao nosso modo, porque a todos os instantes podemos sofrer as perturbações, mesmo nos momentos em que estamos falando de Deus e de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos todos nós, quando diante das dificuldades, lembrar de Deus. Porque diante desta terra, que hoje recebe espíritos com provas de todos os matizes, e que um dia terá a felicidade de receber espíritos que a respeitará, que se comportará de forma diferente, que cuidará não só de si próprio, mas cuidará dela, como mãe, como quem sustenta a vida, como alguém que te permite pisar nela,
E quando cais, manda-te levantar. A terra é o abençoado leito de todos nós. Dizem até que é o repouso. Nós, que passamos às vezes muitos anos sobre ela, muitos atingem até mais de um século, deve compreender que sobre ela vive a humanidade, é encarnada, e que ao deixar o corpo físico volverá ao plano espiritual e verá que se encontra na mesma humanidade, fora do corpo físico, e que terá inicialmente até dificuldade de se compreender, mas virão os espíritos veneráveis que têm amor no trabalho com Jesus a nos dar esclarecimentos, a nos levar a compreender que somos irmãos e que precisamos estar juntos e evoluir juntos. Mas quantos que rejeitam, preferem outros ambientes, talvez porque o trabalho no bem os incomoda. E o espírito, depois que alcançou estágios mais sublimes, trabalhar no bem não é o sofrimento. Ele pode ficar angustiado, ele pode ficar até doente, mas ele recobra a consciência do seu papel na Terra. Desencarna sem revolta, desencarna confiante em Deus, desencarna sabendo que uma vida mais feliz o espera, não porque lhe adiantou-se ir até ela, mas porque ele conscientemente compreende que mesmo pouco trabalhou em benefício do próximo, que pelo menos um ou outro, não pela conversão, mas pelos seus sentimentos, pôde servir de modelo de transformação. Jesus, que sublimou a vida, que sublimou as relações pessoais, pedindo aos apóstolos: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Perdoou no momento de maior dificuldade a todos, pedindo ao Pai para que compreendesse que eles não sabiam o que estavam fazendo. Nós estamos muito distante ainda dessa compreensão, desse entendimento. Nós ainda partimos das necessidades materiais. Mas, aos poucos, vamos nos educando. Neste educandário de luz, que também se define a Terra. Nós, queridos irmãos, aqui neste momento, vamos pedindo ao Pai Maior para que nos dê força, nos dê coragem, para que nós seguimos as nossas provas com dignidade,
para que nós respeitemos os trabalhos que tiveram conosco antes das nossas reencarnações. Pedimos a liberdade de pedir também a Jesus, esse irmão nosso, que é a luz do mundo, que diante das nossas dificuldades tenha compaixão, oferecendo-nos oportunidade de redenção junto ao próximo, ajudando-nos a melhorar as nossas competências através dos espíritos bons que se encontram na sua tarefa. Espiritualidade amiga, não há dinheiro que pague o trabalho que tem conosco. E nós vos agradecemos, rogando a Deus para que os encorajem sempre a permanecer nessa tarefa de amor e nos dê a mão sempre, permanecendo em nossas consciências, para que possamos pensar no bem, para que possamos dignificar a vida, respeitando a nós próprios, amando com sinceridade as dores, as dificuldades, as adversidades, todas que vão nos levar. Todos iremos a Deus, ensina-nos a lição. Através das mãos de Jesus, confortando-nos. Que Deus nos abençoe e que todos nós tenhamos paz. E como estamos no mês de dezembro, dedico a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, respeitando as normas que a ciência nos pede e que a consciência espiritual nos intui, a respeitando o próximo, como queremos ser respeitados. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos, mais uma vez. Que assim seja.